Boa noite, galera. Estamos dando iniciação aqui agora no assunto de logaritmos, né? Com o subtópico logaritmos na computação. É um seminário de matemática. Temos o docente professor Alexandre e eu e a minha dupla, Mário Neves. Bom, o que é logaritmo, né? Um conceito geral da sua definição. Na matemática, o logaritmo é um número, né? É o expoente, a que outro valor fixo, a base. É um valor, é um número que deve ser elevado para produzir um outro número. Por exemplo, o logaritmo de 1000 na base 10 é 3, porque 10 elevado ao cubo é 1000. De maneira geral, para quaisquer dois números reais, b e x, onde b é positivo e b é diferente de 1. Essa é uma definição de logaritmo, basicamente é uma equação exponencial, né? Então, a gente tem, por definição matemática, a que está descrita no slide. Bom, essa é a estrutura do logaritmo, novamente no conceito matemático, tendo aqui a nossa visualização do log aqui em cima, né? Uma exemplificação dele, e aqui a descrição de cada bloco. No caso x, a gente tem ele como o logaritmo, b como a base e a como o logaritmando. Então, o logaritmo ele sempre se estrutura nessa condição. O log, a base e o logaritmando. A gente sempre vai ter essa estrutura na hora de desenvolver o logaritmo. Como o nosso enfoque nesse slide não é da matemática, a gente vai trazer um pouco do conceito do logaritmo na computação, eu vou me ater aqui agora e a gente vai concentrar a partir de agora no logaritmo na computação. Então, para a gente explicar uma aplicação, né, a gente vai trazer agora o primeiro exemplo dentro da computação, para a gente poder raciocinar um pouco na visão de um programador, na visão de um desenvolvedor, como ele poderia usar o logaritmo dentro da computação, ou como o computador usa. Bom, aqui a gente tem uma problemática que diz o seguinte: buscar um nome numa lista telefônica, a função, né? A gente tem que buscar um nome na lista telefônica, e um programador iniciante ele criaria alguma base sequencial. Afinal, é o computador que vai rodar ali, né? Vai forçar para achar esse nome. Então, como é que a gente poderia desenvolver esse sistema, né? De que forma a gente poderia, se, por exemplo, a lista tivesse 25 mil nomes, e esses nomes eles estariam ordenados em ordem alfabética, ou seja, de A a Z, teríamos ali, um exemplo, 25 mil nomes, 30 mil, 10, 5 mil nomes, dispostos em ordem alfabética. De uma forma linear, de uma forma contínua, teríamos que verificar de A a Z. Por exemplo, se o nome da pessoa que ele estiver procurando for Zilma, vai estar nas últimas folhas da lista telefônica. Então, ele teria que buscar de A até chegar em Z esse nome. Quando chegar em Z, ele buscaria esse nome. Ou seja, ele rodaria aí mais de 25, 24, ou se a lista tiver 25, 24.990 e tantos números para chegar no nome de Zilma. Então, a gente vai trazer aqui agora o exemplo, né? Caso ele próprio consulte a lista telefônica, ele terá que abri-la, mais ou menos na metade, e decidir se procura do lado esquerdo ou se procura do lado direito. Isso porque ele sabe que a lista está em ordem alfabética. Ele pega a metade escolhida e divide em duas. E assim sucessivamente até achar o nome da pessoa, sempre reduzindo o espaço de busca pela metade. Por que ele faria pela metade? O que acontece? Nesse caso, por exemplo, na visão primeiro do programador, ele procurando, ele iria, olha, se é Zilma com Z, ela tem que estar no fim, se vamos pôr uma lista que seja de cima para baixo, né? Ou seja, para cima A, para baixo Z. Então, A, B, C, D e vai seguindo até a Z. Ele iria no final da lista e iria começar a procurar a partir do final. Não teria sentido ele começar a partir de A, sendo que ele sabe que vai estar ali na categoria, na ordem de Z. Então, o que acontece?
o logaritmo ele vem justamente para facilitar esse pensamento, facilitar essa execução. Então, aqui a gente teria a inclusão, né, do algoritmo de um sistema binário. Então, aqui a gente tem a explicação, né, esse é o algoritmo da busca binária, que, claro, só funciona com um conjunto de dados ordenados. Ou seja, o dado tem que estar do maior para o menor, de 1 a o valor máximo, de A a Z, uma ordem, um padrão que o programador ele consiga identificar e consiga programar o sistema ou o algoritmo com aquele padrão, com aquela ordenação, para que o processo de sistema binário seja operacionalizado. Então, aqui a gente explica, né? Só funciona com conjunto de dados ordenados. E aí, por exemplo, se a lista tiver 16 nomes, ela vai dividi-la em 4 por... ela vai dividi-la em 2 por 4 vezes log de 16 na base 2. Com N nomes, aproximadamente log N. Sempre na base 2, como é o computador, a estrutura, né, a arquitetura do computador, ela opera sempre no log da base 2. Então, a gente tem, inicialmente, por exemplo, de 4 a gente vai para 8, 16 bits, 32 bits, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, e assim sucessivamente. É uma estrutura sempre na base 2, um expoente sempre na base 2. Então, é assim, basicamente, que funciona, né, sintetizando o raciocínio. Em resumo, é isso. A estrutura computacional opera nesses processos logarítmicos, de modo que seja possível estabelecer o padrão, né, identificar o padrão, e assim processar os dados através desse padrão. Ou seja, se você precisa buscar um dado, vamos falar de Big Data, de uma quantidade de dados absurda, se tiver lá 10 milhões de dados, e você existe um padrão naquilo, é através do logaritmo, dentro de um processo algorítmico, que você vai desenvolver um sistema que, ao invés de começar do 1 ao infinito, ou a conta esteja lá, ele cria uma relação e ele consiga fazer uma busca sistematizada nos setores em que existe a possibilidade desse dado, dessa informação que você quer estar, e começar a analisar. Então, ele subdivide os blocos, por exemplo, e vai começar a buscar dentro daqueles blocos ali o que esteja mais provável. Basicamente, a estrutura de logaritmo ela seria essa dentro da computação. Eu passo minha palavra agora para o minha duplo Mário. Boa noite, meu nome é Mário. Na verdade, assim, eu acredito que o Esdras ele acabou atingindo todo o assunto, né? O logaritmo ele realmente ele visa nesse aspecto otimizar o tempo de pesquisa, né? Então, a aplicação que a gente encontrou para logaritmo na computação, ela faz com que você tenha uma saída, né? Um resultado num banco de dados ou numa lista de maneira muito mais otimizada. Né, para facilitar o entendimento, além da aplicação prática, eu supus aqui um problema onde a gente tivesse que encontrar uma posição de um número entre uma determinada quantidade de números. Né? E aí, como exemplo, eu coloquei aqui o número 715. Dentro de elementos, né, para se descobrir a posição dele, como é que a gente vai fazer? Né? Seguindo a lógica que o Esdras citou, a gente sempre vai ter, numa pesquisa binária, números múltiplos de 2. Então, a gente vai ter 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, e assim vai. Então, a gente iria até o próximo número mais alto do número que eu estou fazendo a pesquisa, para saber em qual espaço que ele se comporta. A gente poderia fazer a análise disso através do logaritmo. O que acontece? O logaritmo de 1024, né, na base binária, daria 10. Então, a gente já sabe que, para descobrir um número, dentro de uma escala de números de 1 até 1024, a gente pode demorar até 10 possibilidades, o que otimiza bastante o tempo, porque se talvez o meu número fosse o 900 e eu estivesse fazendo uma análise linear, eu teria que fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até chegar no 900. Então, utilizando o método de algoritmo, eu vou sempre fracionar pela metade, analisando onde eu estou parado, se o número que eu tenho buscado está acima ou está abaixo. Então, seguindo essa ordem, como é que ficaria? O número é 715. A gente pegaria o número 1024, quebraria na metade, daria 512. 715
Tá abaixo ou tá acima de 512? Tá acima. Aí eu pego agora o espaço que ficou entre 1024 e 512 e divido, né? Vai dar 768. O número 715 está acima de 768 ou abaixo? Está abaixo. Aí ficaria entre 768 e 512. E aí eu vou quebrando isso. Esse número em específico, eu consigo descobrir ele com 9 passos. Então, a lógica algoritmo nesse caso, né, e o uso do logaritmo nessa lógica dá certo porque verifica-se que eu para qualquer número dentro de um range de 1024 possibilidades, eu preciso de até 10 palpites para poder identificar que posição se encontra aquele número. Então, com isso, eu acabo reduzindo o tempo de processamento e otimizando o tempo de pesquisa. Isso poupa bastante energia, poupa o tempo de operação, poupa o uso de componentes, enfim, acaba reduzindo bastante o tempo de processamento e custo, né, para a elaboração de um circuito. E a gente colocou como exemplo um número bastante curto, 1024. Mas, por exemplo, se eu estivesse utilizando o número aqui, 1 bilhão 73, 748, 624, é um número bem grande. Se a gente fosse fazer isso linearmente, a gente teria uma infinidade de possibilidades até se descobrir. Mas convertendo isso para a base logarítmica, o que a gente tem somente 30 posições. Então, um número assim tão gigantesco, com 30 palpites, seguindo a lógica binária, eu consigo descobrir a posição daquele item dentro de uma tabela. Então, é dessa forma que a gente encontrou aqui, uma das aplicações, né, que a gente encontrou para fazer a pesquisa de itens dentro de tabelas. Finalizou? Pronto. Aqui